Lordelo, pra quem não sabe, ou pra quem tenta buscar o seu time nas redes sociais, tem poucas informações acerca da sua declaração, né? Mas eu conversando com você, claro, você me falou que você é São Paulino. Sim. Agora, onde é que entra a sua ligação com o Palmeiras? Queria ter esse ponto de partida com você. Claro, assumindo se você é São Paulino ou se você mudou de time desde que a gente conversou sobre isso e qual que é a sua ligação com o E Palmeiras. eu acho que ele vai sair daqui hoje palmeirense. Vamos Será? converter mais um Até a palmeirense. roupa ali já tá verde, o xadrezinho bonito, inclusive tem uma camisa quase igual, muito bonita. Eu acho que a gente comprou na mesma loja. Olha, Tiago, você extraiu de mim uma informação que eu nunca falei, né? Porque, na verdade, eu não falo da minha vida Você pessoal. entregou o cara no ar, olha Pois isso. é. Na internet você não vai encontrar praticamente nada da minha vida pessoal, só da minha vida profissional, mas eu acabei te contando aí no bate-papo por telefone que eu sou São Paulino. Mas, na verdade mesmo, Tiago, eu tenho dois times que eu posso dizer que eu torço. E tem um motivo. Eu acho que eu sou o único torcedor de futebol que gosta de futebol e realmente torce para dois times grandes, e eu vou te explicar. Aham. Inicialmente eu sou São Paulino, por quê? Porque o meu pai, falecido, era São Paulino. E antigamente tinha essa tradição do pai já incutir no filho. Hoje ainda tem, mas antigamente eu acho que a tradição era maior. Então, meu pai, desde pequenininho, já incutiu nos filhos a questão de ser São Paulino. Ok. Só que, na segunda casa que eu fui morar com a minha família, início eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, eu fiquei sabendo que nós tínhamos um vizinho muito famoso. Opa! Aí que É tá o o pulo do gato, hein? É o vizinho. Esse vizinho, ele para mim, eu acho que é uma das figuras mais proeminentes do Palmeiras. É o maior goleiro da história do Palmeiras, na minha opinião, e de muitos torcedores da antiga do Palmeiras, que é o Oberdan Catani. Vixe. Aí Então sim. eu fui vizinho de parede Vizinho pouco ilustre. do Oberdan Catani, que era casado com a dona Marcília, que eu conheci, depois ela faleceu muito nova. Os três filhos do Oberdan, que é o Oberdanzinho, a Mônica e a Valquíria, o Oberdanzinho faleceu de câncer. Então, nós tivemos uma proximidade com o seu Oberdan. O seu Oberdan, na época, já era aposentado do futebol, mas continuava a ser um ídolo muito grande do Palmeiras, pois todos nós residíamos pertinho do clube do Palestra. Bom, o que aconteceu? Isso foi com 8 anos. Eu frequentava a casa do Oberdan Catani e um dos cômodos da casa dele, ele tinha um hall de troféus que ele ganhou, que era muita coisa que ele ganhou pelo Palmeiras. E ele ficava contando para mim e para os meus irmãos as histórias do Palmeiras. E ele conta uma história muito interessante, que ele tinha uma tristeza que ele nunca vestiu a camisa da seleção brasileira. Por quê? Ele se considerava tão bom ou melhor que os goleiros da época, mas ele era de São Paulo. E naquela época, a FIFA, a CBF, era muito carioca e ele alegava que, por esse motivo, ele não era chamado para a seleção. Era ou ainda é muito carioca? Sim. E aí o que aconteceu? Como eu sou muito alto, eu tenho 1,97 m. Nossa. Meus pais ficaram sócios do Palmeiras. Eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei a frequentar o clube. Então, eu frequentava o clube quase todo dia. Clube social. O clube social. E, por causa da minha altura, os técnicos do basquete do Palmeiras me convidaram para jogar na escolinha do Palmeiras. E eu fui jogando na escolinha. Cheguei quase até o profissional. Eu era um bom jogador. Fui chamado para assinar com o Palmeiras como profissional ao completar 18 anos. Ia ganhar um salário. Só que o diretor, na época do basquete do Palmeiras, falou: olha, ô Jorge Lordello, fala para os seus pais virem aqui, você vai assinar um contrato, você vai ter um salário, você vai para o principal, mas você não vai poder fazer faculdade, porque o profissional, a gente treina, a gente viaja, não tem condição de você fazer faculdade. Eu fui para casa, não dormi naquela noite, porque eu sempre gostei de estudar. E para complicar a minha decisão de ficar no basquete do Palmeiras, o time principal do Palmeiras naquela época era o melhor. E tinha Carioquinha, tinha Oscar, tinha Paulinho Vilas Boas, tinha Gilson. Era o melhor time.
E eu não me achava tão bom como eles. Aí eu voltei no Palmeiras, falei que não queria mais jogar basquete, fui prestar vestibular, mas continuei sócio do Palmeiras, frequentando mais 10 anos. Aí depois eu acabei saindo por causa de trabalho, por causa de profissão. Mas isso sendo São Paulino, desde sempre. Então, aí você vai me perguntar, que time você torce? Eu falei, olha, eu torço para o São Paulo, mas eu também torço para o Palmeiras. Quando o São Paulo joga, eu torço para o São Paulo. Quando o Palmeiras joga, eu torço para o Palmeiras. Quando joga São Paulo e Palmeiras, para mim, é alegria. Se o São Paulo ganhar, eu fico contente. Entendi. Se o Palmeiras ganhar, eu também fico contente. Entendi. Por isso que eu entendo que eu torço para 2 times. Nossa, é surpreendente isso. É como o Denilson, comentarista da Band, ele diz também que torce porque ele jogou nos 2 clubes, né? Aí exatamente, É meio que o do Jorge também, né? Ele jogou, tem uma história com o Palmeiras e tem uma história com o São Paulo, que é do pai dele, da família dele, né? Então, Sim. tem um pouco de sentido também. Mas, ô Jorge, você gostava de basquete? Você foi jogar basquete só porque era alto? Você gostava de assistir? Você gosta mais de futebol? Você acompanha bastante futebol? Frequentava estádio? Você é fanático? É mais fanático por basquete, por futebol? O que você gosta mais? Pô, essa pergunta é interessante, André. Eu, na juventude, eu sempre fui dependente de futebol e basquete. O basquete eu jogava e eu era bom jogador. Era alto, mas era bom. O futebol, eu nunca fui bom. Eu jogava no gol. O Palmeiras tem aquelas quadras do fundo, eu jogava no gol. Era um goleiro razoável. Nas 4 linhas eu era muito ruim por causa da altura, muito magro e não sabia jogar. Mas na época eu assistia os jogos no Parque Antártica, porque eu morava pertinho. E o Morumbi era longe, né? Do Palmeiras. E na época era difícil ônibus, não tinha metrô. Então no Morumbi eu fui poucas vezes. No Palestra Itália eu fui muitas vezes, porque eu já estava lá, para mim era mais fácil. Agora, quando eu desisti, quando eu falei que não queria jogar no Palmeiras como profissional e fui fazer faculdade de Direito na PUC, foi uma decisão pesada na minha vida. Por quê? Porque eu amava basquete. E como eu tinha sido praticamente profissional, desde aquela época, André, eu nunca mais peguei numa bola de basquete. Nossa. Eu nunca mais assisti um jogo de basquete e eu vou te explicar o porquê. Imagina, eu vou te dar um exemplo de judô e karatê que eu fiz um pouco. Eu tive amigos que foram campeões de judô e karatê. E todos eles, quando pararam de lutar, ou a maioria deles, nunca mais pisaram num tatame. Porque quando você para com algum esporte e você é bom, você já não consegue mais fazer aquela coisa de modo muito amador ou de brincadeira. E eu realmente parei com o basquete. Nunca mais pisei numa bola, pisei numa quadra e não assisto ainda jogos de basquete. Gosto de futebol. Não parei de ir ao estádio quando eu me tornei figura pública, Sim. Porque o meu tema é segurança pública, é violência, é criminalidade. E eu tenho que tomar muitas cautelas para a minha segurança. Então, tem mais ou menos 15, 16 anos que eu não vou mais em estádio de futebol, com receio e para zelar a minha segurança. Mas eu gosto de assistir na televisão. Eu realmente, quando posso, assisto, porque me divirto, acho gostoso. Então, no Allianz Parque, por exemplo, que foi inaugurado em 2014, você nunca foi? Acredite se quiser, eu nunca fui no Allianz Parque, não sei como é lá dentro, deve ser muito bonito. Passo na frente do Allianz Parque, mas a gente sabe que em torcida nós temos vários problemas. Sim. Você tem bandido, criminoso, que é torcedor e vai assistir. Sim. Você tem gente que bebe e se exalta. Você tem gente que, por algum motivo, não gosta de mim na televisão. Gente que prefere mais a defesa de marginais, eu não sei. Então, eu fico muito preocupado e vou te confessar que poucos lugares eu vou, só vou em lugares que eu sinto que eu vou ter alguma segurança, em que realmente eu minimize problemas. Mas, jogo de futebol, no Parque Antártica, você tem que parar o carro longe, você tem que andar, você tem que pegar fila, e aí eu posso encontrar com gente que eu não quero, e aí a confusão pode estar armada. Então, eu prefiro evitar esse problema. É uma pena, mas assisto pela televisão.